Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos e irmãs. Nesta manhã nós temos uma mensagem cujo título é Milagres de Provisões. E você pode abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 35, que diz assim: Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. Irmãos e irmãs, Deus é um Deus de milagres. Muitas pessoas têm aprendido a crer em Deus por causa dos milagres de cura e de libertação. Mas Deus não é limitado em seu poder de operar milagres. Glória a Deus pelos milagres de cura, mas Ele também pode operar milagres de provisão. Vejamos os filhos de Israel. Quando eles estavam no cativeiro no Egito, Deus enviou Moisés para libertá-los. Moisés e Arão enfrentaram Faraó e operaram milagres na terra do Egito. Como resultado da resposta de Faraó, Deus trouxe juízo sobre os egípcios. Então, quando os filhos de Israel estavam saindo do Egito, Deus falou a Moisés para instruir os israelitas a irem aos lares dos egípcios e pedirem prata e ouro. Normalmente, um grupo de pessoas saqueia um outro grupo após tê-lo derrotado em batalhas. Esse versículo afirma que Deus concedeu aos israelitas o privilégio com os egípcios. Os israelitas tinham sido servos e escravos dos egípcios. Mesmo assim, por alguma razão inexplicável, quando eles foram aos lares dos egípcios e lhe pediram ouro, prata e vestes, os egípcios los deram liberalmente. E isto foi um milagre. Foi um milagre de provisão. A Bíblia diz que Israel saiu com ouro e prata do Egito. Apenas um dia antes, aquelas pessoas eram pobres escravos. No dia seguinte, eram livres e ricas. Nós não devemos limitar Deus. Ele fez e ainda pode fazer. E poderá eternamente operar milagres. Você se lembra de que antes de saírem do Egito, os filhos de Israel viveram no deserto durante 40 anos? Mais uma vez, Deus realizou um milagre de provisão para eles. Em Neemias capítulo 9, nos versículos 20 a 21, está escrito: E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retirasse da boca, e a água lhes deste na sua sede. Desse modo, os sustentaste 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram, as suas vestes não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Nós sabemos que Deus também fez chover comida do céu. As pessoas se levantavam pela manhã e já encontravam no chão. Elas ajuntavam o maná toda manhã e assim foram sustentadas durante 40 anos. Este foi um milagre de provisão. Quando essas famílias estavam no deserto, morrendo de sede, Moisés feriu a rocha e a água saiu. Deus tirou água da rocha. Esse também foi um milagre de provisão. Eu digo a você, pense na bondade e na misericórdia de Deus. Essas pessoas estavam no deserto por causa da desobediência a Deus. O plano do Senhor era que elas fossem diretamente para a terra prometida. Mas o povo duvidou das promessas do Senhor. Eles tinham medo dos moradores da terra. E como resultado, eles tiveram que peregrinar durante 40 anos no deserto. Mesmo assim, no meio de tudo isso, Deus ainda cuidou deles. Eles não tiveram falta de absolutamente
nada. As suas roupas não se envelheceram e seus pés não se incharam. E isto foi um milagre. Você acredita que Deus pode fazer os mesmos milagres ainda hoje, assim como fez naquela época? Será que Ele fará por você o que fez por homens, como por exemplo, Elias e Eliseu? Deus diz a Elias para onde ir e o que fazer. E como Elias foi obediente em fazer o que Deus lhe dissera, Deus operou um milagre de provisão a seu favor. Ele fez com que os corvos lhe trouxessem comida. Talvez você possa pensar que não existe jeito de Deus provê-lo, mas se for preciso, Ele levará para você comida através da boca de um pássaro. Há também um outro milagre de provisão no mesmo capítulo de 1 Reis 17, dos versículos 8 a 16. Elias era um servo de Deus e Deus tinha um milagre duplo em mente. Ele não somente queria prover o seu servo, como também tomar conta de uma mulher. A comida que ela deu a Elias foi a última comida que lhe era disponível. Ela estava enfrentando a fome. E eu digo que era a viúva de Sarepta. Eu digo a você, para receber um milagre de provisão, devemos ter fé em Deus. Devemos confiar nele e colocar a sua palavra em primeiro lugar. Essa mulher poderia ter pensado, mas eu não tenho o suficiente para fazer 2 bolos. Se eu fizer primeiro para você, não sobrará nada para mim. No entanto, ela obedeceu ao que o servo de Deus lhe havia dito para fazer. Ela fez o primeiro bolo para ele. Parecia ser o último. Posteriormente, ela não teria mais farinha e azeite. Mas por um milagre de Deus, depois de fazer o bolo, havia mais farinha e mais azeite. Então ela fez outro bolo para ela e para o seu filho. Parecia que seria o último, mas ao terminar de fazê-lo, ela olhou novamente e viu que ainda havia mais farinha e azeite. E todo dia ela fazia um bolo para Elias, outro para ela e o seu filho. A panela da farinha não acabou e o azeite não faltou na botija. E isso continuou durante muitos dias. Deus operou um milagre de provisão. No segundo livro de Reis, capítulo 4, encontramos uma situação na qual uma família tem um grande débito. O pai morreu e deixou a dívida para a família pagar. A família não tinha condições de pagá-la e por isso os filhos foram levados como escravos. Eliseu perguntou à mãe viúva: "O que você tem em casa?" Muitas vezes Deus realiza milagres de provisão usando algo que já temos em mãos. E quando pegamos o que temos e dedicamos a Deus, Ele pode multiplicar e usar essa coisa que oferecemos ao Senhor. Quando Eliseu perguntou àquela viúva o que ela tinha em casa, ela estava numa situação pior do que aquela outra viúva que Elias havia ajudado. Ela não tinha farinha. Note que ela fez o que Eliseu lhe disse, como diz a palavra de Deus. Ela tinha apenas um pouco de azeite. E como resultado, ela continuou tirando azeite da pequena jarra. Isso foi um milagre. Ela continuou tirando, até não haver mais vasos para encher. Os milagres não acontecem por acaso. Além da fé e da obediência, a pessoa precisa se preparar para o milagre. E eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, você está preparado para receber o seu milagre?
Essa mulher preparou-se para o milagre, reunindo todos os vasos que ela podia conseguir para enchê-los de azeite. Ela estava preparada para viver este milagre. Muitas vezes, as pessoas não recebem o milagre de Deus porque não estão preparadas para recebê-lo. Elas não estão esperando verdadeiramente um milagre. Este milagre de provisão não apenas deu à família a capacidade de pagar a dívida, como proveu-lhe mais dinheiro para continuar vivendo. Se nós olharmos a palavra de Deus, especialmente no segundo livro de Reis, encontraremos exemplos maravilhosos dos milagres de provisões de Deus. Existe um deles, que nos mostra que, como resultado do cerco feito pelo exército sírio contra Israel, houve uma fome severa na terra e toda a esperança parecia estar perdida. Mas um dia, Eliseu profetizou uma grande libertação e uma virada econômica que ocorreriam em 24 horas. E como esse milagre ocorreria? De uma forma bastante improvável. De alguma forma, o Senhor fez com que 4 leprosos que cocheavam nas fronteiras do inimigo parecessem um grande exército chegando. O inimigo temeu e fugiu. Eles deixaram toda a sua comida, o seu dinheiro e suprimentos. Quando os leprosos chegaram caminhando ao campo inimigo, encontraram toda a comida, o dinheiro e as provisões. Em primeiro lugar, começaram a comer um pouco e esconderam o restante. No entanto, logo perceberam que precisavam dar essas boas notícias a todos da cidade. As pessoas que estavam tão empolgadas que correram para os portões da cidade. Mas o homem que duvidou das promessas de Deus e o homem que havia dito ficou parado ali no portão enquanto as pessoas corriam para fora. E sabe o que aconteceu com ele? Ele foi pisoteado pelas pessoas e morreu. Ele estava bem no meio do milagre, mas o desperdiçou porque não acreditou. E as pessoas que acreditaram na palavra de Deus, elas receberam um milagre naquele dia. Nós não podemos limitar Deus. Deus pode ir além do que as nossas mentes podem imaginar. Temos vários exemplos na palavra de Deus. A história do rei Josafá se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Os exércitos inimigos haviam se ajuntado para guerrear contra o povo de Judá e o rei Josafá. Mas quando este reuniu o povo para orar, o Senhor lhe deu um plano. O rei deveria enviar o povo para fora, a fim de louvar a Deus. Eles começaram a louvar e o inimigo foi derrotado. Quando o povo de Deus lhe obedece e começa a entoar louvores, sabe o que aconteceu naquela ocasião? O inimigo atacou um ao outro e também derrotou um ao outro. O inimigo que veio destruir Judá passou a ser a sua prosperidade. Deus operou um milagre de livramento e de provisão para o seu povo. Nós também vemos esse tipo de milagre no Novo Testamento. Jesus transformou água em vinho numa festa de casamento, e cuja passagem encontra-se no Evangelho de João, capítulo 2.
Sabemos que Jesus alimentou as multidões em 2 ocasiões. Uma vez, ele tomou 5 pães e 2 peixes e alimentou cerca de 5.000 pessoas, além de mulheres e crianças. Ele também tomou 7 pães e 4 peixes e alimentou 4.000 homens, mulheres e crianças. Em ambos os casos, vemos 2 princípios importantes. Primeiro, Jesus perguntou aos seus discípulos: o que vocês têm? Ele operou um milagre com aquilo que eles tinham em mãos. E eu digo a você, não limite Deus. Você limita Deus quando pensa em não ter nada que Deus possa usar. Deus pode tomar o que você possui, independentemente de parecer tão insignificante, e operar um milagre em seu favor. O segundo princípio é o seguinte: devemos esperar milagres e nos preparar para recebê-los. Quando Jesus pregava para pessoas das camadas mais baixas da sociedade da época, ele as estava preparando para receberem um milagre. E quando hoje nós somos obedientes a Deus, também estamos nos preparando para receber o nosso milagre. Quando seguimos as instruções de Deus com fé e ousadia, estamos nos preparando para receber um milagre. Devemos esperar milagres e nos preparar para recebê-los. É claro que os milagres de provisão não devem substituir a tarefa de andarmos nos princípios divinos da prosperidade. Mas devemos aplicar tais princípios para receber um crescimento fixo. Ainda assim, devemos também nos lembrar de que Deus realizou e ainda realiza milagres de provisão. E eu digo a você, permita que a fé surja em seu coração hoje, pois Deus é o mesmo hoje, assim como foi ontem e assim como será eternamente. Ele ainda trabalha no ramo dos milagres. Ele ainda realiza milagres de cura, de provisão, de libertação. Não o limite. Creia em grandes coisas, a fim de que possa cumprir a sua vontade e realizar o seu propósito. Você crê nisso? Então nós vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença e cremos em milagres. Por isso, nós apresentamos diante de Ti o nosso clamor e pedimos que o Senhor venha intervir sobrenaturalmente, trazendo à existência aquilo que não existe como se já existisse, operando milagres em nossas vidas, em nossos familiares, em nosso ministério, enfim, em todos os setores da nossa vida, porque sabemos que para Ti não há nada demasiadamente difícil. Tu és poderoso para nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e neste dia nós estamos aqui para que o Senhor venha derramar sobre as nossas vidas tudo aquilo que nós necessitamos, toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais. E pelos olhos da fé, nós recebemos o nosso milagre em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Eu convido você a continuar nos acompanhando pelo canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo. Se você gostou dessa mensagem, deixa o seu like. E você também poderá nos acompanhar pelo site, né? Da Igreja Poder de Cristo. Na verdade é o Instagram. Ou se você quiser, você poderá estar conosco na igreja, na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã,
e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.